E o título do sermão para guiar a nossa reflexão essa manhã e resumir o texto para nós é a cruz e o sectarismo ou as divisões na igreja, continuando o tema aí do capítulo 1 ao 4. 1 Coríntios capítulo 3, nós vamos ler todo o capítulo. Depois da leitura ele dizer: essa é a palavra do Senhor. Todos que creem respondam com um sonoro amém. Nós vamos orar mais uma vez. Diz assim, 1 Coríntios 3, verso 1: Irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. O que vos dei para beber foi leite, não alimento sólido, pois não podíeis recebê-lo, nem mesmo agora podeis. Porque ainda sois carnais, visto que há inveja e discórdias entre vós. Por acaso não estáis sendo carnais, vivendo segundo padrões puramente humanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estáis agindo segundo padrões puramente humanos? Quem é Apolo e quem é Paulo? São apenas servos por meio de quem crestes, conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. De modo que nem quem planta e nem quem rega são alguma coisa, mas sim Deus que dá o crescimento. O que planta e o que rega trabalham com o mesmo propósito, e cada um receberá sua recompensa segundo o seu trabalho, porque somos cooperadores de Deus, e dele sois lavoura e edifício. E segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o alicerce como sábio construtor, e outro constrói sobre ele, mas cada um veja como constrói, porque ninguém pode lançar outro alicerce além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém constrói sobre alicerce, é ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará, pois aquele dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo testará a obra de cada um. E a obra que alguém construiu, se a obra que alguém construiu permanecer, este receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, este sofrerá prejuízo, mas será salvo como alguém que passa pelo fogo. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito habita em vós? E se alguém destruir o santuário de Deus, este o destruirá, pois o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Ninguém se engane. Se alguém dentre vós se considera sábio nesta era, torne-se tolo para vir a ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é uma tolice diante de Deus, porque está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E ainda, o Senhor conhece o pensamento dos sábios, que são fúteis. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque todas as coisas são vossas, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo ou a vida, a morte, as coisas presentes e futuras, todas as coisas são vossas, e vós sois de Cristo, e Cristo de Deus. Essa é a palavra de Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, como nós cantamos, é o seu povo reunido aqui, todos numa só fé, numa só mentalidade e numa só voz, declarando que Tu és santo e Tu és Senhor sobre nossas vidas, e Tu, ó Senhor dos Senhores, nosso Rei Jesus, governa sobre nós com o cetro da Sua palavra. Que a Sua palavra venha reinar em nossos corações, e nenhum de nós pode fazer essa obra maravilhosa, por isso clamamos pelo poder e pela atuação do Seu Espírito em nossas vidas e em nossa comunidade, que é do Senhor, porque o Senhor nos comprou com sangue. Nós venhamos a Te glorificar, e que o Seu Espírito exorte, fale e console a todos nós pela Sua palavra, que o Senhor mesmo, ó Deus Espírito, inspirou e usa para todo sempre, pois ela é eterna. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o grande problema da igreja de Corinto, aqui nesse momento da década de 50 do primeiro século, é que eles eram completamente imaturos, e essa imaturidade ela se desdobra e ela se mostra em várias áreas daquela igreja. Capítulo 1 ao 4 nós estamos vendo, essa imaturidade se mostra com as divisões dentro da igreja, com o sectarismo, com as facções, os grupos
divididos dentro da igreja, e Paulo vai gastar o maior tempo aqui da carta, em 4 capítulos, para lidar com esse problema nuclear, esse problema fundamental, que era a falta de unidade dessa igreja que ele havia plantado. Então ele sai da Macedônia, ele sai de Filipe, ele passa por Atenas, lá em Atos 18, e ele sobe para Corinto. Ele fica 18 meses, praticamente 1 ano e meio, o tempo todo ensinando aquela igreja. E aí quando ele parte para Éfeso, que a gente viu no primeiro pregação, aquele mapa, quando ele parte para Éfeso, ele já recebe notícias: olha, as coisas começaram a piorar demais lá em Corinto. E aí, pela autoridade apostólica, inspirado pelo Espírito, ele está aqui, se desgastando, colocando todo o seu intelecto, toda a sua persuasão, debaixo do Espírito, para convencer aquela igreja de que eles não deveriam se desunir, mas que eles deveriam buscar a unidade do Espírito no vínculo da paz, como ele diz lá em Efésios 4. Irmãos, capítulo 1, o problema, a raiz do problema é que a igreja tinha perdido de vista, tinha não compreendido de fato quem é Cristo Jesus. Jesus é um só, ele não pode ser dividido, e a missão dele foi morrer por nós, e ao morrer por nós, ele acaba com todo o moralismo humano religioso dos judeus, ele acaba com toda a sofisticação intelectual dos gregos, mostrando a sabedoria e o poder de Deus, ao unir todos os tipos de pessoas numa só comunidade. E eles não estavam entendendo então o evangelho do Cristo crucificado, e ao não entender esse ponto central, o coração da nossa salvação, capítulo 2, eles não estavam entendendo o ministério de Paulo entre eles. Paulo vai dizer: irmãos, eu não fui ter com vocês como se fosse um filósofo, um retórico, um grande orador. Eu fui em fraqueza, em temor e em grande tremor. Por quê? Para que vocês não se apoiassem em nenhum momento em um personalismo, em um estrelismo, para que vocês não se apoiassem em nenhum ser humano, mas no poder do Espírito, que ao usar a palavra pregada, o Evangelho, transforma e converte, edifica e santifica vocês. E aí ele avança mais um passo aqui no seu argumento, aqui no capítulo 3, mostrando que eles não estão entendendo Cristo, o Evangelho, não estão entendendo o ministério apostólico, e não estão entendendo, portanto, nenhum tipo de ministério da igreja. E por ministério significa serviço. Eles não estavam entendendo o serviço cristão de forma geral, ao desassociarem-se do Evangelho momentaneamente. Então nós vamos ver 3 coisas que Paulo desenvolve aqui nesta manhã. No capítulo 3, verso 1 ao 4, Paulo vai mostrar que a imaturidade deles, o sectarismo deles, melhor dizendo, revela uma imaturidade espiritual. Então o fato de haver grupinhos na igreja vai mostrar de forma gritante, de forma absolutamente óbvia, que eles são imaturos na fé. Olha o que Paulo está dizendo, e esse texto é muito deturpado nos nossos dias. Capítulo 3, verso 1: irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais. E aqui está o grande problema dos nossos dias ao ler esse texto, porque a gente viu no capítulo 2 que ele vai fazer 2 distinções. Ele vai dizer o homem natural, e por homem natural está dizendo qualquer pessoa que não tem o Espírito Santo habitando nela, não compreende as coisas de Deus, não se submete às coisas de Deus, e nem pode, é loucura para o homem natural o Evangelho, por assim dizer. E por outro lado, nós temos a pessoa espiritual, que a gente viu que não é um crente maior, não é um crente especial, não é um grupo de crentes da igreja que tem mais oração, mais leitura, nada disso. Simplesmente a pessoa espiritual é aquela que é habitada pelo Espírito. Espiritual para Paulo significa que está dentro do Espírito, ou debaixo da atmosfera e da atuação do Espírito. Só existem então 2 tipos de pessoas: as que são habitadas pelo Espírito, portanto espirituais, e portanto conseguem entender o plano salvador de Deus em Cristo e se submeter a Ele por causa do Espírito que está agindo dentro da pessoa. E a pessoa natural, que não tem o Espírito, portanto está escrava do pecado, escrava do diabo, não consegue se submeter a Deus. Não é uma questão cognitiva apenas, porque o Evangelho é claro, que a gente viu semana passada, mas é uma questão de coração. O coração dela não pode, não é livre, não consegue se submeter por si mesma a Cristo.
E aqui Paulo vai introduzir um outro termo, que é a pessoa carnal. Carne, para Paulo, na maioria das vezes, ela significa pecaminosidade, nosso estado enquanto caídos em Adão. E o que o pessoal faz desde o século passado com esse texto? Eles vão dizer que existem 3 tipos de pessoas. Existe uma pessoa natural, que é uma pessoa que não quer saber de Cristo declaradamente, é o ímpio. Existe do outro lado a pessoa espiritual, que é uma pessoa que a cruz está no centro do coração. Mas no meio termo, você tem a pessoa que é carnal, o cristão carnal. O cristão carnal é uma pessoa que em algum momento fez uma confissão de fé na vida, mas que depois ela vai viver como um ímpio, ela não vai para a igreja, ela é um católico não praticante, ela é um protestante não praticante. Mas o que essas pessoas vão fazer? O que esses leitores vão dizer sobre esse texto? Ela pessoa é cristão, ela só é um cristão carnal. No final, ela vai ser salva, mas ela é carnal, ela não está vivendo aquilo que Deus tem para ela de forma, mas ela é uma pessoa salva. Irmãos, nada mais longe do que a verdade. O que Paulo está dizendo aqui é que a pessoa carnal é a pessoa natural. Mas dentro do contexto da igreja, o que está acontecendo? Por causa da imaturidade da igreja de Corinto, que tem o Espírito, que Paulo reconhece que ele pregou, que o Espírito veio sobre eles, que eles foram convertidos, mas por serem imaturos, eles estão vivendo momentaneamente como se fossem ímpios. Ou seja, em todas as áreas que Paulo vai tratar em 1 Coríntios, unidade, sexualidade, relação com a cultura, relação no culto e a doutrina da ressurreição, acabei de resumir toda a carta de 1 Coríntios, bem simples. Em todas essas áreas eles estão pensando como ímpios. Por quê? Eles estão deixando a mentalidade pagã deles reinar sobre a mentalidade de Cristo do Evangelho. Então, momentaneamente, a infantilidade deles mostra que eles estão momentaneamente sendo ímpios, agindo como ímpios. Momentaneamente eles estão agindo como pessoas carnais. E Paulo está falando: olha, eu não estou conseguindo falar com vocês como pessoas, como cristãos, como pessoas habitadas e habilitadas pelo Espírito. Eu estou abordando vocês, eu estou tendo que pregar o Evangelho de novo para vocês. Ou seja, o capítulo 1 todo, que é uma exposição do Evangelho, Cristo morreu por nós pregamos o Cristo crucificado. O Evangelho, eu estou tendo que falar de novo para vocês, porque vocês não estão entendendo o coração da nossa fé, o Cristo crucificado. Eu estou tendo que falar com vocês como se eu estivesse evangelizando ímpios. Continuando, capítulo 3 ainda, verso 2: o que vos dei para beber foi leite, e não alimento sólido, porque vocês não podiam suportá-lo, não podiam recebê-lo, e nem mesmo agora vocês podem. É a analogia do bebê. Os meus 2 filhos, a Alice e o Nicolas, eles regurgitavam muito nos primeiros meses. Má formação, não estava maduro todo o sistema aqui embaixo, então eles mamavam demais. São meus filhos, vocês sabem como que é, mamam demais, regurgita horrores. E o Nicolas ainda deu um agravante, ele tem alergia à proteína do leite da vaca e a vários alimentos. A gente foi descobrir só com 3, 4 meses, se eu não me engano, e aí que normalizou um pouco mais. Então eles não conseguiam comer. Um bebezinho até os 6 meses não pode comer papinha, nada além de leite materno. Então é o leite que vai sustentar, e Deus, pela misericórdia, Ele coloca tudo o que nós precisamos de leite materno. Mas chegou ali 6 meses, 5, 7 meses, tem que introduzir a papinha, né? Se a criança está com 1 ano, 2 anos, 5 anos, vamos colocar isso até um absurdo, e está mamando só leite do peito, não tem como, alguma coisa está errada. Por mais que o leite do peito supra aquilo que o bebê precisa, Deus nos criou para nós crescermos e comermos alimento sólido. Então está alguma coisa errada com aquela criança, ou com a mãe que não consegue desmamar de jeito nenhum, precisa tratar, né? E é o que Paulo está colocando aqui. Olha, eu dei leite para vocês na mamadeira. Só que o ponto é, meus irmãos e irmãs, é que essa imaturidade dos coríntios é inaceitável para Paulo. Não é uma coisa, não, tudo bem, eu dei leite para vocês estão precisando de mais leite? Ok, dou mais leite para vocês. Não é o que Paulo está falando aqui.
Paulo espera, como plantador daquela igreja, como primeiro pastor daquela igreja, que eles já tivessem comendo comida sólida. Ok, passou 1 ano e meio só de conversão deles, mas foi Paulo que estava lá, dia e noite, pregando o evangelho para eles, através de poderes miraculosos, de demonstração do Espírito. E Paulo falou: olha, é inadmissível isso daqui, vocês não conseguem comer comida sólida agora. Ele falou no capítulo 2, olha, eu falo coisas da sabedoria para pessoas maduras, eu falo coisas mais profundas para pessoas maduras, mas eu não posso falar para vocês agora. Paulo esperava. Então tem alguma coisa extremamente errada nessa igreja aqui em Corinto, e na sua vida também. Se você está há 1 ano, ok, eu vou esperar que você tenha a maturidade de uma pessoa de 1 ano na fé. Mas se você está há 10 anos vivendo como se tivesse 1 ano na fé, tem alguma coisa errada com a sua fé. E a gente vê isso nas aplicações finais no final. Mas o argumento de Paulo aqui é esse: a imaturidade deles, mostrar que se demonstra o sectarismo deles, a divisão deles, ela é inaceitável e ela é perversa. Verso 3 ainda: porque ainda sois carnais, estão agindo como carnais. Como? Visto que há inveja e discórdia entre vocês, por acaso não estáis sendo carnais, ou seja, vivendo segundo padrões puramente humanos? Esse é o ponto de conexão com o capítulo 2. Padrões puramente humanos são os padrões da pessoa natural sem o Espírito, e quando eles estão agindo assim, com esses padrões, tendo inveja e discórdia, portanto uma coisa perversa, eles estão agindo como ímpios. Vocês estão agindo de acordo com padrões humanos. Eles só têm 2 padrões: o padrão humano e o padrão de Cristo, o padrão do Evangelho. Então, primeira coisa que Paulo está colocando aqui: o sectarismo da igreja de Corinto revelava a sua imaturidade. Então, ok, Paulo está olhando para aquela igreja através das notícias que ele recebe lá em Éfeso da família de Cloé, está dizendo: olha, isso está manifestando algo mais profundo do que apenas debate intelectual dos sofistas, por exemplo, do que apenas, não, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Não, isso está mostrando um problema no coração deles: imaturidade. Só que essa imaturidade, ela é perversa e ela é inaceitável, ela é pecaminosa. Esse é o primeiro ponto aqui que o sectarismo está revelando aqui para Paulo e para nós. Segundo lugar, versos 5 a 17, Paulo vai mostrar que a consequência dessa imaturidade vai mostrar que eles estavam ignorando, o sectarismo estava mostrando que estavam ignorando o que é o ministro cristão, o servo cristão, o pregador cristão. E aí Paulo vai desenvolver 2 analogias, 2 metáforas aqui para falar o que é o pregador, o pastor, o apóstolo, o que quer que seja no primeiro século. Ele vai desenvolver uma analogia da agricultura e uma analogia da arquitetura. Vamos ver da agricultura aqui, capítulo 3, verso 5. Quem é Apolo e quem é Paulo? São apenas servos por meio de quem cresces, conforme o Senhor concedeu a cada um. Então, a primeira coisa que eles estavam esquecendo: os pregadores, os pastores são servos, não são estrelas, não são senhores, não são populares. Eles são servos, escravos. E aí a analogia para ilustrar o ponto, verso 6, Paulo está dizendo: eu plantei, Apolo regou, mas em última instância, meus irmãos e irmãs, foi Deus que deu o crescimento. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas sim Deus que dá crescimento. O que planta e o que rega trabalham com o mesmo propósito, e cada um receberá recompensa segundo o seu trabalho, porque somos cooperadores de Deus, e dele vocês são lavoura e edifício. Então a primeira imagem, a igreja é uma lavoura. Paulo está plantando ali algumas mudas, algumas árvores. Apolo vem e rega, e Paulo vai dizer: nós não somos nada. Vocês estão colocando que vocês são de Paulo, que vocês são de Apolo. Vocês estão esquecendo que nós não somos nada.
Vocês estão esquecendo que não foi o meu poder enquanto apóstolo, enquanto Paulo, que salvou vocês e que santifica vocês. Vocês estão esquecendo que não é a oratória de Apolo, não é o discurso de Barnabé, ou o que quer que seja, que vai fazer vocês crescerem e frutificarem como lavoura. É Deus que salva, é Deus que edifica, é Deus que frutifica, e é Deus que santifica, e é aquele que começou a boa obra, Filipenses 1,6, é Ele que vai terminar. Nós somos apenas servos. Então a metáfora da lavoura, da agricultura, vai mostrar que os apóstolos são servos, os pastores são servos, qualquer líder, qualquer ministro, a palavra ministro é chique na fonética, mas ela significa servo. O ministério disso, eu sou do ministério daquilo outro. Não existe isso aqui na igreja. O ministério é serviço, é servo, é você ser escravo, é você não querer se aparecer. Se a pregação não exigisse que a pregação pública, eu ia colocar esse púlpito até aqui em cima, vocês ouviram apenas minha voz, para poupá-los. Mas é isso, o pregador está escondido atrás da cruz, ele não é nada, é apenas um mordomo. Deus preparou a comida, eu estou apenas colocando a coma. Para isso aqui leite, para isso aqui carne, mas comam. Nós não somos nada, Paulo vai dizer. Quem que é Paulo, quem que é Apolo? Nós não somos nada, nós somos servos. E essa é a grande tentação, talvez, de toda a história da igreja, mas muito mais nos nossos dias com as mídias sociais. A gente consegue tornar pública nossas pregações, consegue tornar público nossos estudos. Isso é legal porque a gente consegue alcançar mais pessoas com aquilo que a gente está comendo aqui. Mas a grande tentação é os pastores quererem se aparecer por aparecer, ganhar like por ganhar like, ganhar seguidor por ganhar seguidor. Está quebrando a essência do ministério cristão aqui, que é o que os coríntios estavam fazendo. Os coríntios, na cidade de Corinto, eles olhavam para os sofistas, os caras lá pregando. Não, o grupo é do sofista tal, o outro grupo é do pregador tal, do filósofo tal, um é de Platão, outro é de Aristóteles, outro é de Sócrates. Vamos fazer isso para a igreja também. Eu quero que os meus ministros, eu quero honrar Paulo, então eu sou de Paulo. Não, eu quero honrar Paulo, eu sou de Apolo. Isso é mentalidade mundana, ímpia, carnal, para usar a linguagem de Paulo, adentrando a igreja. Se eu fosse retardado, a primeira aula da catequese é sobre a história da Igreja Batista Reformada e a história da nossa igreja. Agora, se eu tivesse um violão menos na minha cabeça, eu ia contar essa história da seguinte forma: olha, irmãos, quando eu cheguei aqui em 2011 para 2012, tinha aqui meia dúzia de pessoas, a maioria delas ímpio ou imaturo. Olha aonde a igreja chegou, olha o que eu fiz. Eu não falo isso porque eu não quero que Deus me mate e mande para o inferno na mesma hora, eu sou louco. Mas é isso que os pregadores começam a falar, essa é a tentação. Uma coisa é, Paulo vai dizer, ok, a gente tem que honrar quem deve honra, a gente deve se submeter aos pastores, Hebreus vai dizer, Pedro vai dizer. Outra coisa é essa bajulação toda aqui, que eles estão fazendo aqui com os pregadores, Paulo, Apolo, que quer que seja. Segunda metáfora que Paulo vai desenvolver aqui é da arquitetura. 1 Coríntios capítulo 3, continuando o texto onde a gente parou, verso 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, eu lancei o alicerce como sábio construtor, e outro constrói sobre ele, mas cada um veja como constrói, porque ninguém pode lançar outro alicerce além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém constrói sobre esse alicerce, e se o que alguém constrói sobre o alicerce é ouro, prata, pedra preciosa, ou se é madeira fina e palha, a obra de cada um se manifestará, pois aquele dia o demonstrará, porque será revelado pelo fogo, e o fogo testará a obra de cada um. E se a obra que alguém construiu permanecer, este receberá a recompensa. E se a obra de alguém for queimada, este sofrerá prejuízo, mas será salvo como aquele que passa pelo fogo. Então Paulo está dizendo, olha, vocês são lavoura, vocês são a vinha de Deus, a árvore de Deus, mas vocês também são templo de Deus. O fundamento é um só, é Cristo. E a gente, como pregador, como líder, está edificando a igreja.
Se alguém usar ouro, prata e pedra preciosa, que é o Evangelho, o ponto aqui é a preciosidade do Evangelho, edificar a igreja com a sabedoria do Evangelho. Quando Paulo fala assim, eu coloquei o fundamento como sábio construtor, ele não está se evidenciando como sábio, porque a sabedoria já estabeleceu no capítulo 1 e 2, que é Cristo crucificado, que é loucura. Então ele, como sábio em Cristo, ele edifica a igreja, ele lança o fundamento, ele prega o Cristo crucificado. Só que ele é um apóstolo, ele está indo plantar outras igrejas, ele está indo para Éfeso, ele está indo para outras cidades. Uma outra pessoa fica no lugar, Apolo, ou qualquer pastor que seja. Agora, se alguém edificar com ouro, prata e pedra preciosa, no dia do julgamento final, o fogo vai passar, a obra vai permanecer, a pessoa vai receber recompensa. Agora, se edificar a igreja com madeira, feno e palha, com a sabedoria deste mundo, ou com alguma coisa que está destoando do Evangelho, ok, a pessoa vai ser salva, a recompensa não vai ter, o galardão vai ser menor, muito menor, dependendo do que você mistura aí. Você pode misturar ouro com palha, prata com madeira, mas o fundamento está ali, a pregação do Evangelho está ali, ok, vai ser salvo como pelo fogo. E aí nós temos duas deturpações. Os católicos vão dizer que isso aqui está falando do purgatório, não tem nada de purgatório aqui no texto, absolutamente nada, não está falando de purificação, não está falando de preparação para o céu, não, está falando do julgamento final. E a leitura errada dos evangélicos aqui no capítulo 3 que a gente viu é: o cristão carnal, ou seja, a pessoa que ela professou uma fé cristã, mas vive como ímpio, ela vai ser salva como pelo fogo. Só que Paulo não está falando do crente carnal, da pessoa que está vivendo com padrões humanos. Ele está falando do ministro, do pregador, do líder, do pastor, que está edificando a igreja, e a obra dessa edificação que ele está fazendo é que ele vai receber o galardão ou não. Portanto, a gente vê no final, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é o cristão, a pessoa vivendo como ímpio, que vai ser salva. Mas isso a gente deixa para a aplicação final. E aí Paulo termina a segunda parte com uma pergunta. Verso 16: vocês não sabem que vocês são santuário, templo de Deus, e que o Espírito habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, este o destruirá, pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então Paulo termina com uma pergunta e com uma exortação final, aqui na segunda parte. Vocês são santuário, templo de Deus. E a imagem é, em alguns momentos na Bíblia, nós somos o templo do Espírito. 1 Coríntios 6, Efésios 2, Hebreus 2, nós somos o templo do Espírito. Mas aqui, a igreja como um todo, a comunidade como um todo, é também templo do Espírito. Portanto, o indivíduo e a comunidade é onde o Espírito habita e opera a salvação, a santificação e a edificação nossa. Nós somos santuários. Se você quiser destruir a igreja, Deus vai te destruir. Ou seja, se eu morrer e virar outro pastor aqui e começar a querer destruir a igreja com a falsa sabedoria deste mundo, Deus vai destruir ele, se não agora no julgamento final, com certeza. O ponto é que é possível igrejas serem verdadeiras igrejas, mas infelizmente colocarem alguma coisa ali que não é do Evangelho, não no fundamento que é Cristo, mas alguma coisa periférica, e isso vai trazer imaturidade para aquela igreja, infelizmente, mas é uma igreja genuína. Levanta a mão aqui, quem foi salvo numa igreja pentecostal arminiana? Levanta a mão. Pode levantar, irmão, sem medo. Eu também fui salvo, uma grande parte de vocês, numa igrejas onde você tem ali o mínimo de pregação do Evangelho, mas muita coisa de interpretação errada da Bíblia. Se a gente continuasse lá, a gente ia ser salvo, mas a gente não ia crescer. E isso tem inúmeras implicações na nossa vida. E Deus quer o quê? Deus quer que a gente cresça. Então quando alguém fala, eu sou calvinista, por assim dizer, eu sou reformado, essa palavra tem que servir como o único e exclusivo propósito de resumir a sua fé. Não, um resumo da minha fé, isso você sabe, eu já matei uma hora de conversa.
sou reformado, ou eu sou arminiano. Mas se eu disser, eu sou de Calvino, e vocês são de Armínio, e eu sou superior a vocês, eu estou mostrando uma mentalidade pecaminosa de um ímpio, que é o que está acontecendo aqui na igreja. Se eu disser só os reformados, ou pior, só os batistas reformados são salvos, e portanto o sectarismo ele passa do limite da igreja estar dividida, mas eu divido a nossa igreja do resto da cristandade, eu estou mostrando que eu estou usando uma mentalidade ímpia, por mais piedoso que isso pareça. Mas é dever de cada igreja local ser o mais madura e o mais próximo das Escrituras possível, porque Deus vai trazer à tona todas as nossas obras. E para terminar, verso 18, capítulo 3, até o verso 23, que Paulo, vamos resumir aqui para nós lembrarmos. Capítulo 3, verso 1 a 4, o sectarismo na igreja revela imaturidade, perversa, pecaminosa, inaceitável. Essa imaturidade vai mostrar que eles não entendem o ministério, a liderança cristã, versos 5 a 17. E agora, para concluir esse capítulo, Paulo vai dizer que esse sectarismo, ele vai ignorar a nossa herança. Verso 18: ninguém se engane, se alguém entre vós se considera sábio nesta era, torne-se louco, tolo, para vir a ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é tolice diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios com sua própria astúcia, e ainda o Senhor conhece o pensamento dos sábios, que são fúteis. Portanto, ninguém se glorie nos homens, ninguém se orgulhe nos homens. Por quê? Porque todas as coisas são vossas. Esse é o ponto. Ao colocar os homens lá em cima, eles estão colocando a igreja lá embaixo. E é o oposto. A igreja está no principal plano de valor de Deus, e Ele chama os líderes lá embaixo para edificá-la, para servi-la. Por quê? Porque tudo é da igreja cristã, tudo é nosso. Qual que é a nossa herança? É fazer parte de um grupinho sectário? Não, tudo é nosso. O que é tudo? Verso 22: seja Paulo ou seja Apolo, seja Cefa, seja o William, seja o Kaique, seja o Danilo, seja o Fernando, seja quem for, nós somos de vocês. E ele continua: seja o mundo, a vida, a morte, as coisas presentes, as coisas futuras, todas as coisas são vossas. A vida é nossa, a morte é um presente de Deus para nós. Tudo é nosso, e nós, a igreja, pertencemos a Cristo, e Cristo pertence, enquanto Deus encarnado, a Deus Pai. Todas as coisas são nossas. Portanto, o que vocês querem com homens? O que a igreja quer em se dividir? Tudo é nosso. Quando a gente se dá conta, quando a gente percebe que Deus, Romanos 8, nos entrega seu Filho, e com Ele todas as coisas, isso deve quebrar o nosso padrão humano pecaminoso, e nos levar a uma vida centrada na cruz e no serviço cristão. Para concluirmos, 3 aplicações práticas breves aqui, de cada um dos pontos. Primeira aplicação prática, do verso 1 ao 4: examine a sua fé. Examine a sua fé, para ver se ela é uma fé verdadeira. Por quê? A igreja de Corinto, aqui na primeira carta, estava imatura. Paulo vai dizer: olha, eu estou corrigindo vocês. Um ano depois, quando ele escreve 2 aos Coríntios, eles se consertaram em alguns pontos. O rapaz está dormindo com a madrasta, se arrependeu, eles estavam consertando alguns pontos, mas entrou na igreja um pessoal chamado de super apóstolos, no grego é exatamente isso, super apóstolos, e eles estavam indo na onda desse pessoal de novo. E lá em 2 Coríntios 13, verso 5, no último capítulo da carta de Paulo para essa igreja, ele diz: irmãos, examinem a vossa fé,
para ver se vocês têm uma fé verdadeira. Eu estou exortando vocês de novo e de novo e de novo. A imaturidade na primeira carta já é inaceitável, mas vocês continuam assim. Examinem a vossa fé, para ver se é uma questão de imaturidade mesmo, ou se é uma questão de falsidade da vossa fé. Vejam Israel, por exemplo. Deus tira Israel do Egito. Êxodo capítulo 15 ao 18, eles vão do Egito para o Monte Sinai através do deserto. Eles são uma criança, eles são imaturos. Eles começam a reclamar e Deus dá as coisas para eles. Eles querem carne, Deus dá carne. Eles querem água, Deus dá água. Eles querem maná, Deus dá maná. Quer comida, Deus dá comida. Ok? Deus não pune eles. Em Êxodo 15 ao 18, a gente já viu isso nas nossas pregações sobre o Êxodo que a gente teve algum tempo atrás. Aí eles chegam no Sinai, Êxodo 19, Deus dá a lei para eles, Deus revela a sua vontade para eles de forma detalhada. O que Deus espera? Que eles sejam maduros, que eles obedeçam. O que acontece? Em Números 10, eles começam a sair do Sinai e ir a Canaã, deserto de novo. E o que eles fazem? Eles fazem a mesma coisa, eles pecam, eles pedem água, eles reclamam, eles querem voltar para o Egito. Só que Deus agora pune, porque a lei já foi dada, a vontade de Deus já foi revelada. Deus pune, Deus mata toda aquela geração, exceto Moisés, Josué e Caleb. Moisés não vai entrar na terra prometida, porque espera-se do líder obedecer. Em vez de falar com a rocha, ele bate ali 3 vezes, publicamente. A punição é maior para o líder. Morre todo mundo no deserto, não entra na terra prometida. Deus jura que eles não iriam entrar na sua ida, no seu descanso, lá em Salmo 95. Examinem-se. Se você está já há anos na igreja, mas você dá trabalho para a igreja como se fosse um bebezinho novo convertido, você está há anos na igreja, chegou alguém agora, novo convertido, que mostra mais maturidade que você, examine a si mesmo, arrependa-se e volte para Cristo, porque você está agindo como um ímpio. E não se enganem, se vocês abandonarem a fé agora, não importa se você tem 60 anos de igreja, você morre como um ímpio, você vai perecer, você não vai ser salvo. Porque o salvo é aquele que persevera até o fim. Segundo lugar, na segunda parte da exposição de Paulo, o ministro, o pastor, ele é servo. Ele não é nada, ele é um servo, e ele é responsável pelo aquilo que ele vai usar na construção. Mas irmãos, na Bíblia, a igreja toda também é chamada a fazer isso. Então, primeira coisa, se coloquem como servos. Tenham um exemplo da liderança e se coloquem como servos, como um nada. A partir do momento que você começa a empinar o seu nariz e se comparar com os outros, a se achando melhor, você está invertendo a lógica do reino de Deus. Aquele que quer ser o primeiro, seja o último. Aquele que quer ser o maior, seja o menor. Seja quem serve, seja quem vai lavar o pé sujo e fedido do irmão. Mas em segundo lugar, seja responsável pela edificação da igreja. A Bíblia nos chama a edificar-nos uns aos outros pela palavra de Deus. Seja responsável, porque assim como eu vou ter o meu galardão, você também vai ter o seu galardão de acordo com as suas obras, com o que você serve a igreja. Se você está servindo a igreja com todo o seu coração, amando a igreja, com o evangelho, servindo com a palavra de Deus, orando, se colocando aí como servo, você vai receber o seu galardão. Se não, você também vai ser salvo como pelo fogo. Infelizmente, isso é um tom de tristeza. A imagem que Paulo constrói aqui é um prédio pegando fogo e você saindo correndo sem conseguir pegar nada do seu apartamento, da sua casa. Você vai ser salvo como alguém que passa pelo fogo. Você não vai ter galardão, hein? Ok? Mas Deus nos chama à obra e Ele quer nos galardoar o máximo pela graça que opera em nós, obviamente. Seja servo e seja responsável. Em terceiro e último lugar, capítulo 3, verso 18,
Não se engane com os padrões humanos. Verso 18: ninguém se engane com a sabedoria deste mundo. Por que Paulo fala ninguém se engane? Porque nós somos suscetíveis a auto-engano o tempo todo. A achar que está usando ouro, mas está usando palha. A achar que está sendo servo, mas não está sendo. O mundo está o tempo todo nos catequizando com as mídias, com a televisão, com o trabalho, com a escola, com tudo, está aí nos catequizando. O nosso coração, a parte pecaminosa, está em acordo com isso. Portanto, a vigia contra o auto-engano, ela é constante. Se você acha que você não está se sabotando e se enganando, você já está se enganando. Não se enganem com os padrões deste mundo. Que nós venhamos a ser unidos